eu fui para um congresso em Louisville, né, Kentucky, que foi o Congresso Internacional de Radiologia Odontológica, né, que foi o maior congresso naquela época. E naquele ano estava sendo lançado o tomógrafo odontológico no mercado mundial. Então, no ano seguinte foi lançado oficialmente o tomógrafo, em 1998. Então, quando a gente fala de tomografia odontológica, a gente fala de tomografia cone-beam, que é uma tomografia que tem 20 vezes menos radiação do que a tomografia médica, aquelas convencionais que você vê em hospital, em clínicas de radiologia médica, que são as tomografias odontológicas, que elas têm uma radiação mais baixa, mas elas têm uma grande qualidade, que é a resolução. A gente consegue ter uma resolução muito alta e a gente tem uma definição muito boa para tecidos ósseos. Então, a gente consegue ver ápices de dentes, áreas, estruturas muito delicadas, né? E a gente está falando aí de 76 micrômetros na época, quando a gente ouviu falar, né, da tomografia médica, quando ela estava começando, 80 micrômetros, 100 micrômetros, que eram cortes muito pequenos, tá? Se você for comparar com a tomografia médica, é lógico que são dados técnicos aqui, mas só para você ter uma ideia, uma tomografia médica ela só consegue fazer cortes de 400 micrômetros. E aqui a gente está falando de uma tomografia lá naquela época que já conseguia fazer ali entre 100, 80, 76 micrômetros de corte. Então, até hoje, a tomografia médica, pela questão física mesmo, pela forma como ela é adquirida, as imagens são adquiridas, ela só consegue fazer cortes de 400 micrômetros. Então, para a odontologia, 400 micrômetros não serve. Serve para outros segmentos na odontologia, mas para o grosso na odontologia, que seria para ver fraturas de dentes, para visualização de posições de dentes na arcada, dentes de terceiros molares, né, o dente siso incluso para poder fazer extração deles, a tomografia odontológica ela é muito superior nesse aspecto. Então você consegue ter uma tomografia com muito mais qualidade, só que com a radiação muito menor. Então essa foi uma tomografia que veio mudar a odontologia. Então naquele ano, em 1997, lá em Louisville, em Kentucky, nesse congresso, eu estava lá e pude ver nascer de perto essa tecnologia. Então, para mim, eu pensava, não, eu quero ter uma radiologia que possa fazer algo diferente, que possa trazer algo que traga realmente ao mercado algo que seja inovador. E aí, assim, para a gente trazer o tomógrafo aqui para Salvador, foi muito difícil. Só veio acontecer isso em 2009. Tá? Então, no Brasil, essa tomografia chegou em algumas faculdades, lá como Bauru, na USP, em outros locais lá no sul do país, lá mais ou menos no início dos anos 2000, 2002, 2003, tá? Mas aqui em Salvador, efetivamente, a tomografia cone-beam chegou em 2008, tá? Num concorrente nosso. E a gente, em 2009, comprou o tomógrafo e aí nós começamos a trabalhar. Só que em 2006 eu comecei a trabalhar como radiologista da área odontológica numa clínica de radiologia médica. Porque eu tinha a intenção de comprar um tomógrafo, só que a gente não tinha ainda naquele momento condições de comprar, porque era um volume, era um investimento ainda muito arriscado, né? Financeiramente era viável, até daria para a gente comprar, mas era muito arriscar num tomógrafo ainda naquele momento. Até para não entender demanda de mercado, muita coisa, né? E aí, quando aconteceu... Gostou desse corte? Esse vídeo faz parte de um episódio completo que está na nossa playlist. Vai lá e assiste ele. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber alertas de novos episódios, hein? Um abraço!